Mas e se você não for usuário de 3ds Max? E se, por exemplo, você usa o SketchUp, usa o Blender, usa o Revit, ou se você tem alguma dificuldade na hora de transformar esses arquivos em FBX para trazer aqui para Unreal Engine. Nessas aulas aqui, daqui para baixo, eu vou te mostrar como fazer isso usando uma ferramenta chamada DataSmith, que é uma ferramenta gratuita também, aqui dentro da Unreal Engine, que traz esses arquivos de fora para dentro do programa. Legal! E se no software que você usa você não tem esse recurso, FBX? A gente pode levar os arquivos para Unreal usando DataSmith, que é um programa gratuito que vai fazer a comunicação entre, por exemplo, o SketchUp ou o Revit e a Unreal Engine. Eu vou te mostrar aqui nas próximas aulas como usar o DataSmith tanto para 3ds Max, para se você não quiser exportar em FBX, exportar via DataSmith usando o 3D Studio Max, e também fazer esse processo usando o SketchUp. Se você não é usuário de 3ds Max, como é que você vai levar esses arquivos para dentro da Unreal usando o DataSmith? Tá bom? Só para lembrar, o DataSmith é um programa gratuito, é um plugin gratuito dentro da Unreal Engine que faz essa conversa entre 3D Studio Max, por exemplo, SketchUp, por exemplo, Blender, Revit. Você faz essa conversa entre esse programa e a Unreal Engine. Mas olha só, muito importante. A próxima aula agora vai ser ensinando a você como levar esse arquivo via DataSmith, tá bom? Se você não quiser levar via FBX, você pode enviar via DataSmith. Então, a próxima aula vai ser ensinando a você como enviar o projeto para Unreal Engine usando o DataSmith. Nós vamos começar com a aula de 3D Studio Max. A próxima aula, depois dessa daqui, já da seguinte, vai ser usar DataSmith para SketchUp. Mas assiste as duas aulas, tá bom? Assiste essa primeira aqui, que é enviando via 3D Studio Max, e assiste a outra também. Se você for usuário de SketchUp, vai ter essa aula aqui depois da de Max. Se você for usuário de Revit, assiste também essa de 3D Studio Max e a de SketchUp, porque o processo de enviar os arquivos do Revit para Unreal Engine é muito similar ao processo de SketchUp. O site para baixar o SketchUp é o mesmo, o processo de organizar os arquivos lá dentro da Unreal via DataSmith é o mesmo para ambos os programas, para SketchUp e para Revit, é basicamente o mesmo processo. Então, se você ver a aula de 3D Studio Max e ver a aula de SketchUp, facilmente você consegue adaptar isso para o Revit, tá bom? Assiste essas duas aulas que você vai entender e vai ver que é muito legal. Até já! Legal, então para instalar o DataSmith é super simples. Basicamente você precisa do DataSmith instalado no seu software de modelagem e também lá na Unreal, que já vem por padrão. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos fechar o 3ds Max para instalar o DataSmith, que é um programinha que a gente vai usar para enviar os arquivos lá para Unreal. E vamos fazer o download do DataSmith para o 3D Studio Max. Para fazer isso, vamos digitar aqui no Google DataSmith Exporter Plugin, ou simplesmente DataSmith Plugin. Olha só, tá lá no site da Unreal Engine, DataSmith Exporter Plugin. Vamos clicar aqui e ele nos traz para cá, falando um pouco sobre essa ferramenta, sobre esse plugin que faz essa conversa entre, no nosso caso aqui, o 3ds Max e Unreal. Mas você pode usar o DataSmith também para
SketchUp, Blender, Maya, Revit. Se a gente descer um pouquinho aqui, nós vemos os programas que têm suporte hoje para DataSmith. 3ds Max, SketchUp, Autodesk, o Revit, o Navisworks, Rhino, tá bom? SolidWorks. Legal. No nosso caso aqui, nós queremos o DataSmith para 3ds Max. Se você é usuário de SketchUp, você vai baixar ele daqui. Mas não se preocupe, porque no próximo vídeo e na próxima aula eu vou te mostrar como fazer isso para SketchUp, tá bom? Nessa aula aqui vamos fazer para 3ds Max e na próxima vamos fazer para SketchUp. Você vai escolher a versão de Unreal que você quer baixar, o plugin. Lembre-se que você não está baixando o plugin para Unreal, você está baixando o plugin para 3ds Max. Mas, para qual versão de Unreal você quer baixar esse plugin? Para qual versão de Unreal? Em que versão você quer usar? Você quer usar na 5? Então você vai baixar na 5. Ah, eu quero baixar para versões anteriores. Você vai baixar, por exemplo, para 4.27, 26, 25, 24. No nosso caso, a gente vai baixar para Unreal 5, certo? Então vamos selecionar aqui, Unreal Engine 5, Download. É super leve, rapidinho ele baixa, inclusive para SketchUp, tá bom? Para Windows ou para Mac, tá? Vamos clicar aqui. Ele está aqui para a versão 5.03, que é a versão atual da Unreal Engine, nesse momento onde o vídeo está sendo gravado. Pode ser que nesse momento aí você esteja na versão 5.1, 5.04, mas provavelmente o processo é o mesmo. Next, você aceita. Ele já identifica, no meu caso aqui, 3D Max 2018, mas ele aceita até essas outras versões aqui, tá bom? No meu caso aqui, 3ds Max 2018. Você pode escolher a versão que você usa aí. Instalar. É super rápido e super simples. Legal, já finalizou e já instalou lá nas pastas do 3ds Max. Eu posso fechar aqui e abrir novamente o 3ds Max com o nosso projeto. Ótimo, depois de abrir o 3ds Max, vamos abrir novamente a nossa casa de estudo. No nosso caso aqui, a Piano House. E enviar ela lá para Unreal Engine. Ok, ela está sem o piso, deixa eu ver se o piso está escondido. Não, aqui não está sem o piso não, é uma área de pedriscos. Basicamente, o DataSmith faz a mesma coisa que o FBX. Quando a gente exporta em FBX, a gente exporta meio que de forma manual, de forma mais controlada, digamos assim, export, seleção, e a gente exporta já separado por objetos. Você se lembra? A gente exporta, a gente importa, a gente exporta, a gente importa. E a gente consegue fazer isso de forma mais organizada, talvez? Talvez. Quando você exporta usando o DataSmith, você também consegue exportar ele por partes. Mas nesse caso aqui, a gente já vai exportar o projeto inteiro lá. E aí tudo bem, lá dentro a gente pode separar ou fazer alguma outra coisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos selecionar todo o projeto e mandar ele inteiro para lá. Uma coisa importante é que no processo de FBX, nesse processo que nós fizemos aqui, nós mudamos os materiais, certo? Nós transformamos os materiais em standard, por exemplo, certo? Quando nós usamos o DataSmith, você até pode manter os materiais, por exemplo, como Corona, mas eu não aconselho, porque o que a Unreal Engine vai tentar fazer é encontrar parâmetros, nós vamos aprender isso, nodes, lá dentro da Unreal Engine para tentar chegar o mais próximo possível do seu material. Mas isso não é muito legal. Por quê? Porque nós não usaremos os materiais que nós criamos no Corona ou no V-Ray. Nós não usaremos os materiais aqui do Max. Eu vou ensinar você a fazer os materiais do zero. Usar também os materiais da Quixel.
Então é melhor você transformar os materiais em standard, se você puder. Se você não puder transformar os materiais em standard, não tem problema, porque lá na Unreal nós os excluiremos e criaremos os materiais de novo, tá bom? Então, se aí no software que você está usando, por exemplo, se não for o 3D Studio Max, for o SketchUp, e você não ter a opção de transformar os materiais em standard, não se preocupa, exporta como está, porque lá na Unreal a gente vai transformar eles em materiais de Unreal, simplesmente excluindo eles, jogando fora e criando materiais do zero, tá bom? Então, nesse momento, nossos materiais estão em standard já, tá? Ok, para exportar é super simples, seleciono toda a minha cena, File, Export, Export Selected, eu prefiro exportar a seleção, porque assim eu não exporto algum elemento que está perdido aqui na cena e talvez eu não esteja vendo. Dessa vez, ao invés de FBX, Unreal Data Smith, certo? Vamos escolher um local para salvar. Vou salvar aqui na área de trabalho. Deixe-me criar uma pasta aqui. Data Smith. Vamos chamar aqui de teste 01. Salvar. Ok, nós vamos incluir a seleção. Objetos visíveis? Não, a seleção. E transformar os animados somente do frame, a gente pode deixar como está. E ok. É super rápido, olha só. Ele já está transformando esses assets aqui para ser compatível com a Unreal. Legal. Ele dá alguns erros aqui, não se preocupe com eles. Ele está falando que o canal UV, ele está falando de materiais, ele está falando de texturas. Olha, não é compatível. Olha, esse material não é compatível. Olha, o canal 1 não está funcionando. Não se preocupe com isso. A gente pode só fechar, porque tudo isso vai ser corrigido lá na Unreal. Vamos minimizar aqui o Max por enquanto e abrir a Unreal Engine. Vamos abrir o App Game Launcher. Vamos em Biblioteca, iniciar uma Unreal Engine 5 nova. Para a gente importar esses arquivos, tá? Legal, vamos criar um projeto em branco. Onde é que a gente vai salvar? Vamos salvar aqui na área de trabalho. Data Smith. Vou chamar isso aqui de UE5. Para a gente saber que está salvo aqui os arquivos de UE. Por hora, não queremos Ray Tracing, tá bom? Qualidade máxima, desktop. O nome do projeto vamos chamar de Data Smith Test. Opa! Data Smith Test, sem espaço, tá? E Create. Legal, uma vez aqui dentro da Unreal Engine, se você estiver usando o template de ArcViz, o Data Smith já vai estar habilitado. O plugin dentro da Unreal Engine já estará habilitado. Se ele não estiver habilitado, então você pode confirmar isso. Você pode ir em Editar, Plugins, digitar aqui Data Smith, Data Smith Importer. Você confere aí se está ativadinho. Se não tiver ativo, você ativa e reinicia a sua Unreal. Legal, então depois de reiniciar a Unreal, agora nós vamos importar os arquivos de Data Smith. Adicionar, Data Smith, importar arquivo. Desktop, Data Smith, aqui ó. Esse arquivinho aqui ó, .uDataSmith, ok? E Open. Ele vai perguntar um local onde a gente quer salvar. A princípio, em All Content, nós podemos criar uma nova pasta, vamos chamá-la de Data Smith. Tudo vai estar aqui dentro e ok. Legal, ele pergunta pra gente, o que você quer trazer? Geometria, materiais e texturas, luz, câmera, animação. Então, se você manteve luz lá no seu projeto, no 3D Studio Max, você vai manter aqui ticadinho. Se você quer trazer também a câmera,
ticadinho. As animações, ticadinho, mas eu não aconselho trazer animações. Também não aconselho trazer câmera não. Vamos criar uma câmera aqui do zero. Se você quiser trazer aí do seu arquivo, você pode trazer. Mas a gente vai criar aqui. Então eu vou deixar desmarcado. E luz, eu também vou criar aqui. A gente vai criar luz junto aqui dentro da Unreal. Então eu vou deixar desmarcado. Se você já deixar marcado, ele vai trazer as luzes, mas ele não vai trazer a luz do Max. Ele vai transformar a luz do Max em luz de Unreal, tá bom? Eu sugiro desmarcar, porque a gente vai criar aqui, vamos desmarcar, a gente vai criar isso junto. Se você deixar marcado, ele vai trazer a luz do Max e vai transformar em luz de Unreal, tá bom? Mas eu vou deixar desmarcado, então eu vou trazer só a geometria e materiais. Aqui em avançado, nós temos opções de Static Mesh, são as opções de resolução dos light maps. Não falaremos sobre isso aqui no curso, por enquanto. Talvez lá no futuro a gente faça um módulo sobre isso. Mas aqui é basicamente sobre gerar UVs, gerar um mapa, ou abrir a malha de alguns modelos para gerar as UVs, para fazer um cálculo de luz aqui dentro da Unreal que nós chamamos de build. Ele vai processar a luz e armazenar as informações de luz dentro desse canalzinho aqui, ó. Não vamos precisar disso agora. Se precisar, lá no futuro, lá na frente, a gente faz uma aula sobre isso. Então vamos desmarcar. Não queremos criar os canais UVs, tá bom? É interessante você não esquecer marcadinho para não levar mais tempo para criar esses UVs, tá bom? Se você esquecer, não tem problema, só vai levar mais tempo para importar os arquivos. E simplesmente importar. Legal! Já trouxe o arquivo, agora ele está preparando as Static Meshes, está preparando as texturas, daqui a pouco ele termina, vamos aguardar um pouquinho. Vamos ver aqui a nossa cena. Olha lá, ó. Esperar aqui processar. Legal, já processou, tá ótimo. Olha, ele já trouxe as geometrias. Vamos fazer uma coisa aqui. Por enquanto, não se preocupe com isso agora, porque a gente vai ver isso mais pra frente, tá? Eu só vou colocar aqui agora pra gente poder... Só um minuto, aqui. Só vou fazer isso agora, não se preocupe, porque a gente vai ver tudo isso aqui lá na frente, tá ok? Nós veremos isso aqui juntos, sobre o que isso faz e o que isso muda, tá bom? Eu só trouxe aqui um pouco mais de exposição, só para a gente poder ver os nossos arquivos na cena. Deixa eu, inclusive, ó, pegar todo o teste aqui, ó, tudo que está dentro do layer test. Eu vou subir ele aqui, ó, só para não ficar flicando ali. Olha só, então trouxemos o nosso arquivo, toda a nossa casa já está na cena. Tá bom? Como no FBX, nós podemos selecionar os elementos e encontrá-los lá nos assets, olha só. Só que como o DataSmith traz toda a geometria de uma vez, ele não traz nas pastas de forma separadinha, bonitinho, como nós fizemos trazendo em FBX. Ele traz tudo para um lugar só. Então aí você aqui vai ter que selecionar e direcionar para as pastas que você achar melhor. Ele já traz mobiliário, já traz alvenarias, madeira, ele traz tudo que tem na cena, tudo que nós selecionamos. Tá bom? As geometrias, ele traz para geometria, os materiais em materiais e textura para a pasta texturas. Vamos salvar isso tudo para a gente não correr o risco de perder? Olha, esse level, na verdade, não falamos sobre level, eu vou chamar esse level de DataSmith, tá? Não se preocupa com essas coisas, com level, o que é level? Não falou de level ainda, Denis? Não se preocupa não, a gente vai falar sobre isso lá na frente, tá bom? Tô só te mostrando aqui como é que importa usando DataSmith. Além de FBX, você pode importar usando DataSmith, tá bom? Deixa ele salvar aqui e a gente já vem. Legal, já salvou. Ótimo. Tá tudo aqui na área de conteúdo. Uma coisa interessante sobre o DataSmith, olha só.
Diferente do FBX, não importamos os objetos individualmente. Nós importamos um arquivo inteiro, tá bom? Então vamos supor que você fez uma alteração lá no seu projeto. Vamos supor que essa parede aqui veio uma alteração e você precisou duplicar ela para cá. O que você vai fazer? Selecionar, File Export, Export Select. Vamos sobrescrever o nosso Data Smith. Está sobrescrevendo o arquivo. Legal, deixa ele terminar lá. Ok, e vamos agora reimportar. Botão direito, reimportar. Ok, interessante, olha só. Quando nós clicamos em reimportar, ele nos traz mais algumas opções. O que ele nos pergunta? Que ele está trazendo os atores da cena com o Data Smith e se nós queremos respawnar os atores deletados. Deixa eu cancelar e mostrar isso aqui para você. Eu vou excluir aqui, ó. Esse aqui não, que é o que a gente já estava mexendo. Eu vou excluir o forro. Deletei o forro da minha cena. Olha só. Deletamos o forro da nossa cena. Deletamos. Poxa, não era para ter excluído. E agora? O que a gente vai fazer? Vamos em Content, botão direito, reimportar. Aí ele vai nos perguntar, você quer aqui a gente fala que esse verbo, né, respawnar os arquivos deletados? Ou seja, você quer trazer de volta os arquivos que nós excluímos aqui na cena? Se eu marcar, ele vai trazer o forro novamente. Olha só, já trouxe mais rápido agora porque ele já tem muita geometria aqui dentro. Se nós formos aqui na cena, olha só, ele trouxe o forro de volta. Ele só trouxe na altura errada aqui, ó. Mas ele trouxe novamente o forro. Olha, o forro da nossa casa está aqui. Além do forro, ele trouxe esse elemento que nós alteramos lá. Por exemplo, se aqui no 3ds Max veio também uma alteração que um outro cômodo aqui virou sala. Por exemplo, aqui se transformou em uma nova sala e o mobiliário foi duplicado e lá fora foi colocada uma mesa de jantar, por exemplo. Então a gente faz esse processo. Seleciona Export, Export Selected. A gente pode sobrescrever se você quiser. Se você não quiser sobrescrever, você pode salvar o arquivo novamente. Está salvando, já salvou. Unreal Engine, conteúdo, Data Smith, reimportar. Queremos sobrescrever os arquivos que foram deletados? Se sim, sim. Se não, deixa desmarcadinho. Queremos sobrescrever. Import. Já reimportou. E agora nós temos o sofá aqui. Ó, ela tá aqui. Tá ótimo. E a outra tá aqui também. Ok? Dessa forma, nós usamos o Data Smith para trazer os arquivos do 3ds Max, por exemplo, aqui para dentro da Unreal. Aí você me pergunta, Denis, você prefere usar Data Smith ou você prefere usar FBX? Eu acho melhor usar FBX, porque você mantém as coisas mais controladas, você consegue manter as coisas mais organizadas. Você exporta lá os forros, os móveis, alvenaria, mobiliário e você monta a cena aqui. Se você usar o Data Smith, você consegue trazer tudo de uma vez e sincroniza aí de forma mais rápida. Mas ele vem tudo num lugar só, olha só, ele vem todas as coisas em um lugar só. E depois aqui você vai ter que ficar descobrindo, poxa, o que é alvenaria, o que é mobiliário, o que é forro, o que é piso, de onde é isso aqui. Fica mais difícil para você se organizar. Eu acho melhor você trazer via FBX. Mas nada impede de você usar o Data Smith. Você pode aí, no seu dia a dia, no seu workflow, escolher se é melhor trazer com Data Smith ou via FBX.
tá bom? Vou pausar essa aula por aqui, para a gente aprender a usar aqui o DataSmith. E uma vez usando ou o FBX ou o DataSmith, desse ponto em diante, a gente continua a nossa aula, tá bom? Na próxima aula, a próxima aula aqui vai ser a aula de DataSmith para SketchUp, para você descobrir e aprender também como trazer esses arquivos de SketchUp para Unreal usando o DataSmith. Tchau, te vejo na próxima aula. Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais uma aula de Unreal Engine. Na aula de hoje a gente vai aprender sobre DataSmith, beleza? Vamos lá pessoal, a gente tem o SketchUp e a gente quer migrar para Unreal Engine. Nós precisamos de um programinha chamado DataSmith que ele faz essa conversão, tá bom? Primeira coisa, vamos abrir o nosso navegador, vamos digitar DataSmith Unreal, tá bom? Beleza? Aqui o primeiro link você clica. E aqui a gente tem umas funções, tá bom? Então ele converte todos esses arquivos em Unreal Engine, tá bom? Ele consegue conversar com Unreal Engine, inclusive o nosso SketchUp, ok? Aqui a gente tem essas opções, que é The Plugin. Vamos ver aqui. Ó, essa segunda opção é do nosso interesse. SketchUp Pro Exporter, tá bom? Um ponto importante, pessoal, Unreal 5, você vai ter que escolher aqui entre Windows e Mac, tá bom? Sistema operacional. Além disso, o SketchUp que conversa com a versão 5 da Unreal é o 2019, 2020, 21 e 22, tá bom? Então, entre essas duas versões aqui, tá bom? Verifiquem se vocês têm essas versões, tá bom? Porque vai ser necessário, tá bom? No meu caso eu tenho a 2021, tá bom? Vou apertar Download aqui. É instantâneo e você só tem que seguir o passo a passo, tá bom? Clica lá para instalar. No meu caso, já reconheceu, o programa já está instalado, tá bom? No caso de vocês, vocês vão apertar Next, ok? Aceitar os termos de serviço e finalizar. Ele já reconhece o SketchUp, tá bom? Dentro do seu computador é bem simples a configuração. São 3 etapas, tá bom? Para realizar a instalação do DataSmith, tá bom? Concluiu, fechou. Vamos abrir o SketchUp, tá bom? O Epic Games também, para já ir agilizando, tá bom? O nosso processo. Perfeito, pessoal. Dentro do SketchUp, a gente vai notar que tem essa abinha nova aqui. Tá bom? O DataSmith, que antes a gente não tinha, tá bom? Então, essa é a única abinha que a gente vai se preocupar mais, tá bom? Porque foi a única coisa que mudou pra gente, tá bom? Outra coisa, pessoal, quando a gente abre aqui o arquivo da Unreal, deixa eu apagar esse piso aqui, porque a gente não vai usar ele. Deixa eu afastar um pouquinho aqui, tá bom? O que mudou aqui na Unreal? Basicamente, não mudou muita coisa. A única coisa que alterou é que a gente tem a opção DataSmith aqui, tá bom? Na verdade, essa opção, ela já existia, tá bom? Na Unreal. E a única coisa que foi instalado foi lá no SketchUp, tá bom? Ela conversa com o SketchUp, tá bom? A gente vai usar isso daqui nesse software, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos começar. Antes de a gente importar um projeto pronto, nós temos a opção de, por exemplo, começar um projeto do zero dentro do SketchUp, tá bom? Muitas vezes acontece, a gente tem um projeto todo e a gente vai modelar nosso projeto dentro do SketchUp através do projeto arquitetônico, onde normalmente a gente vai criar um piso, uma altura, tá bom? De 15 centímetros aqui, e assim vai indo. Basicamente, é dessa forma que a gente vai modelando os nossos projetos, tá bom? E aí, conforme você vai modelando, você exporta no final para Unreal. Nesse caso, por exemplo,
Deixa eu fazer aqui vários modelos aleatórios. Um cilindro. Deixa eu ver. Mais um aqui. E pronto. Esse é um modelo 3D que eu tenho no SketchUp. E aí, eu quero mandar ele para Unreal Engine. O que eu faço? Ativo esse link aqui, tá bom? Eu venho para Unreal. Eu clico aqui, Smith, Direct Link Import, tá bom? Vai reconhecer aqui para mim o programa do SketchUp. Eu dou um double click e select. O que ele está fazendo aqui? Ele está procurando onde que ele vai salvar o conteúdo que eu criei no SketchUp, tá bom? Vou criar uma pasta aqui, SKT00. Aqui já tem um SKT, mas é porque eu estava fazendo alguns testes anteriormente, tá bom? Vamos salvar aqui no 00, tá bom? Só para a gente ter a garantia. Aqui, pessoal, abriu essa aba, tá basicamente perguntando o que a gente quer exportar para dentro do SketchUp. A gente quer exportar geometria, material, luz, animação? Não necessariamente. Muitas vezes a gente não tem câmera, animação e nem luz no SketchUp. A gente só usa ele para modelagem muitas vezes. Então, essas opções normalmente ficam desmarcadas. Geometria e material, o que acontece? A Unreal é uma plataforma que a gente consegue texturizar e de uma maneira satisfatória, com aqueles blueprints, nodes, que a gente consegue fazer a texturização dos nossos materiais. A geometria a gente faz no SketchUp, né, o nosso modelo 3D. A maioria das vezes, dessa opção de geometria vem habilitada. Se você por acaso texturizou aqui no SketchUp, olha aqui, não tem problema nenhum, tá bom? Acontece com bastante frequência que você define as texturas pelas faces aqui apenas como forma de diferenciação, para diferenciar na Unreal Engine. Eu já explico para vocês com mais detalhe, tá bom? E aí, aqui pessoal, você pode no caso aceitar a importação de materiais e texturas, tá bom? Se for a opção que vocês acharem interessante, beleza? Em avançado, a gente tem algumas opções aqui, resolução de mapa e tudo mais, mas a gente não vai entrar muito em detalhes, até porque vocês vão ver ou já viram no decorrer do curso, tá bom? Vamos importar lá, ele vai reconhecer ali meu arquivo SketchUp e já vai importar as texturas, tá vendo? Que já está texturizado, é porque ele já trouxe, que a gente selecionou a opção de importar com texturas, tá bom? Se eu fazer alguma alteração aqui, por exemplo, deixa eu fazer polígono aqui, mais alguns retângulos, e puxar assim, vamos ver o que acontece. Eu vou também pintar aqui, tá bom? As faces de várias cores diferentes. Só para a gente ter noção do que acontece, ok? Com a nossa ferramenta. Beleza? O que aconteceu? Ele já mudou automaticamente aqui na Unreal, tá vendo? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou erguer um cubo aqui. Alterou aqui na Unreal Engine? Ainda não. Por quê? O que acontece? Ele altera, por exemplo, a cada 30 segundos ele atualiza. Então, através de atualizações, tá bom? Porque daí não fica toda hora atualizando. Olha aqui. Atualizou. Então ele vai trabalhando por frequências. A cada X segundos, ou quando ele vê que tem uma atualização nova, relevante, no projeto no SketchUp, ele atualiza na Unreal, tá bom? Aí não atualizou a parte de cima, mas atualizou a parte do lado ali. Se eu mudar, por exemplo, vou criar um quadrado e eu vou adicionar uma textura, ele vai atualizar. Olha lá, já atualizou o passo anterior, entendeu? Então ele vai atualizando de maneira devagar, tá bom?
Quer dizer, ele é relativamente rápido, ok? Ele é preciso, mas ele não está 100% porque eu tenho uma textura que não apareceu aqui ainda. Se eu quero que fique 100% exatamente como eu estou fazendo, eu venho aqui e dou uma atualizada, tá bom? Para ficar 100% alinhado com o meu modelo. SketchUp, ok? Perfeito? Vamos abrir aqui a Unreal, vamos ver o que está acontecendo aqui no nosso modelo. Então a gente tem opa, a moça aqui, ela tá aqui, vamos deletar ela pelo SketchUp, tá bom? Ok, vamos atualizar o modelo. Olha aqui, ela sumiu, tá bom? Vamos entender o que está acontecendo no nosso modelo aqui, da Unreal Engine. Então a gente tem um arquivo, unnamed, aqui, tá bom? Que é o arquivo .smith, que vem importado. E dentro desse arquivo tem um modelo 3D, tem uma Static Mesh. Essa Static Mesh, cada elemento, cada material que eu coloco, tem uma funçãozinha aqui, tá bom? Isso é bom? Pode ser bom ou pode ser ruim, tá bom? Em que momento isso pode ser ruim? Deixa eu selecionar tudo aqui. Deixa eu pegar alguma superfície aqui aleatória. Vou pintar de uma cor só. Vamos ver o que aconteceu. Agora ele está com um material apenas. Em que momento isso pode ser ruim? Ter vários elementos ou ter um elemento só? Bom, o que acontece é que a Unreal ela trabalha com, digamos, com leitores de materiais e geometria. E isso a gente dá o nome de Draw Calls, que são materiais e texturas com a mesma característica. Quanto maior o número de Draw Calls, maior o tempo de processamento. Quanto menor, menor o tempo de processamento. Se a gente tiver um material com várias informações de materiais e texturas diferentes, vai demorar um tempo maior de processamento, certo? Porém, no nosso caso, sendo bem direto, a gente vai estar trabalhando com ArcViz e com o computador. Isso não é tão preocupante assim, tá bom? Porque a gente trabalha utilizando um computador que é mais robusto. No meu caso, que eu trabalho com realidade virtual, isso passa a ser um ponto de atenção, tá bom? A gente precisa tomar cuidado para não ultrapassar os limites aqui, que acaba demorando bastante o tempo de processamento de um hardware mais simples, como é o caso de realidade virtual, beleza? A gente já viu a primeira etapa aqui do SketchUp, a gente já viu como sincroniza, como ele se comporta na questão dos materiais, tá bom? E para onde que vai os materiais. Vamos clicar na lupinha, ele criou uma pasta aqui dentro do SKT00, que ele já alimenta toda a sua biblioteca, tá bom? O que acontece se a gente pintar todos esses materiais aqui de uma só cor? Vamos atualizar, ok, vamos ver o que acontece na minha pasta de materiais. Ele só atualiza, ele não apaga os materiais anteriores, tá bom? Então esse é um ponto importante, porque se você ficar mudando material toda hora e atualizar o seu Unreal, o que vai acontecer? Você vai ter uma biblioteca gigante de materiais que não estão necessariamente sendo utilizados, beleza? Então isso é importante vocês prestarem atenção, que no futuro, se alguma coisa estiver muito pesada, pode ser, não necessariamente, mas pode ser que você tenha essa biblioteca gigante de materiais, tá bom? Perfeito, pessoal? Vamos seguir em frente, tá bom? Vamos ver como que a Unreal se comporta com grupos. Porque o que acontece aqui? Vamos fechar. Vamos deletar aqui. Vamos criar novamente aqui, tá bom? Um terreno. Vamos chamar isso aqui de terreno. Vamos dar uma elevação. Certo. Vou colocar um verdezinho aqui, só para a gente simular uma grama, tá bom? Dentro desse terreno, ele vai ter uma casa, tá bom? Uma casa simples. Tá bom, aqui. Obviamente, não vai ser uma casa de grama, tá bom? Vamos colocar
Na verdade, o que a gente precisa aqui é só diferenciar a textura da casa com a textura da grama, tá bom? Então, eu vou colocar uma cor aleatória aqui, tá bom? Uma textura aleatória. Pronto, assim. Naturalmente, esse terreno ele vai ter algumas árvores, tá bom? Vamos colocar algumas árvores aqui. Vamos colocar uns cilindros aqui. Pronto. 4 árvores no meu terreno, onde eu vou texturizar também de uma maneira só para ficar visualmente diferente no nosso arquivo, tá bom? Pronto. E o que que acontece? O projeto ele vem assim, separado, face por face? Não vem. Ele vem normalmente, a casa é um grupo, a árvore também é um grupo diferente, tá bom? Vamos criar o grupo aqui, a árvore, tá bom? Criar grupo, e aqui também. Pronto. E no final, as árvores formam um grupo só. Aí a gente tem o grupo da casa, o grupo das árvores, né? E aí também tem... Deixa eu colocar aqui o grupo do terreno. O terreno muitas vezes também é um grupo, principalmente se o terreno tiver relevo. Esse terreno aqui ele é simples, mas vamos criar um grupo para ele, tá bom? Também. Reexibir tudo aqui, tá bom? E aí no final, o que o pessoal costuma fazer? Vamos selecionar o projeto todo e criar um grupo. O que isso implica, pessoal, do nosso modelo lá na Unreal? Vamos ver o que acontece? Vamos atualizar para ficar 100%. Vamos voltar aqui na Unreal e vamos entender o que aconteceu aqui. Vamos lá. A gente tem o nosso arquivo, DataSmith. Dentro dele eu tenho o ator, né? Que é responsável basicamente, que é uma aba de todos os meus assets. Dentro dele tem outra aba. Então você tem várias abinhas aqui responsáveis pelos assets. Essa aba aqui provavelmente é da casa. E aí a gente tem uma aba grande que provavelmente são das árvores. Então dentro dessa aba grande tem outras pequenas, ok? Outros grupos pequenos. E aí a gente tem árvore 1, árvore 2, árvore 3. E por fim a gente tem o terreno. Perfeito. Qual que é a vantagem e a desvantagem disso aqui? Bom, a primeira vantagem é que fica visualmente agradável. Você consegue ver, por exemplo, se você seleciona uma árvore aqui, ó, você clica aqui e você sabe que é o grupo de todas as árvores. Você pode vir aqui e renomear, por exemplo. A desvantagem aqui, bom, você tem aqui 6 elementos. 4 árvores, uma casa e um terreno, tá bom? 6 elementos. Totalizando aqui um total de 15 atores, tá bom? Dentro da Unreal. Então, de 6 elementos, eles se transformam em 15 atores, tá bom? Isso é bom ou ruim? Bom, a curto prazo é indiferente, mas a longo prazo, quando o projeto começa a ficar muito grande, pode se tornar um problema. Por exemplo, na situação aqui, tá tranquilo, tá aceitável, porém não está perfeito, tá bom? Como a gente consegue deixar isso aqui perfeito? Eu vou te mostrar aqui. Antes, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desassociar ele. Acabar com todos os grupos, tá bom? Vamos acabar com os grupos aqui. Pronto. Acabamos com todos os grupos. Agora são todos faces. E agora eu tenho que pensar, bom, eu quero um asset de casa, de árvore e de terreno. Então, são 3 atores na minha cena, tá bom? Bom, o de casa, eu vou criar um grupo aqui da casa, tá bom? A árvore, ao invés de criar um por um, eu vou criar aqui, ó. Vou selecionar todas as árvores e vou criar um grupo, tá bom? E por fim, eu vou criar um grupo para o terreno, tá bom? Certo?
Vamos atualizar e verificar aqui se transformou no nosso modelo. Certo, pessoal? Olha como ficou. Ficou mais limpo, mais fácil de visualizar. Tá bom? Então ele diminuiu a quantidade de atores. Por exemplo, aqui nas árvores, eles não estão dentro de cada abinha. Ele está dentro da aba grande, tá bom? Eu posso renomear aqui, sem problema nenhum, tá bom? Para ficar mais... para facilitar, né, a questão de visualização. Perfeito, pessoal? Então, essa é a melhor maneira, tá bom? Rony, eu quero otimizar ainda mais. Bom, muitas vezes pode ser necessário dentro da Unreal. Eu quero selecionar todas essas árvores aqui e quero transformar em um ator só. Aí eu utilizo o Merge Actor, que é basicamente a junção de várias Static Meshes. Nesse caso aqui eu tenho as árvores aqui que são similares, possuem o mesmo material. Então eu vou juntar esses atores, tá bom? Então eu seleciono eles, botão Tools, Merge Actor, tá bom? Clico lá e basicamente aqui eu tenho algumas configurações que a gente não vai entrar em detalhe. Basicamente fala sobre a questão de UVMap, Resolution, LOD, tá? Algumas outras coisas, mas a gente não vai entrar em detalhes. O que a gente precisa saber é esse detalhe aqui, esse botãozinho aqui. Então a gente vai apertar aqui, tá bom? A gente vai substituir os atores de origem, tá bom? Merge Actor aqui. Ele vai pedir para você salvar, tá bom? Eu sempre tenho uma pasta Merge aqui nos meus arquivos, então eu clico lá e salvo, tá bom? Beleza? Posso fechar aqui essa abinha. E o que aconteceu aqui? Bom, como você pode ver, eu tenho as árvores todas juntas numa Static Mesh, tá bom? Beleza? Então é assim que a gente trabalha quando a gente tem vários objetos similares dentro da nossa cena, tá bom? Então, ao invés de ter 4 atores, eu tenho um só. Aqui, eu tenho essa abinha aqui, eu posso deletar ela, tá bom? Beleza? Então, basicamente é assim que funciona a questão de trabalhar o SketchUp dentro da Unreal, tá bom? Para finalizar, pessoal, vamos importar um objeto aqui. Ó, tá vendo que eu deletei a minha cena e ele não deletou minhas árvores? Porque agora ela é um ator da Unreal Engine, tá bom? Porque eu tirei do SketchUp e coloquei na Unreal, tá bom? Então, isso também é um ponto que vocês têm que prestar atenção, tá bom? Eu tirei daquelas abinhas que estavam ali, das árvores, dei um merge e ela se transformou no ator dentro da Unreal Engine, tá bom? Então eu desassociei eles, tá bom? Deleto aqui, tá bom? Vamos trabalhar, vamos entrar na 3D Warehouse e vamos ver aqui, vamos procurar aqui. Vamos ver. Vamos pegar essa aqui, que é mais simples. Vai dar para eu apresentar para vocês aqui certinho. E não vai travar o nosso computador, tá bom? Sim. E vamos colocar aqui. Perfeito? Primeira coisa que a gente nota, como eu falei para vocês, é um grupo grande. Antes de desassociar, vamos entrar nele aqui. Vamos dar uma olhada. Bom, eu tenho um grupo grande e dentro da casa tem o grupo das janelas, tá bom? Então, as janelas também são um grupo. O restante, pelo que eu estou vendo, não são grupos, tá bom? São só faces. Nesse caso, eu preciso desassociar as janelas? Não. É interessante que você deixe dessa forma, porque aí você consegue, por exemplo, importar no seu projeto só a estrutura, tá bom? Dentro do grupo grande tem os grupos menores, tá bom? Aqui, se eu quiser, eu posso tirar esse grupo grande. Mas, por questões de organização, eu vou deixar assim mesmo. Então, eu vou dar um Direct Link, tá bom? Vamos ver como que ficou aqui na Unreal, tá bom? Então, essa casinha aqui... pessoal... Ponto importante, aqui, deixa eu ver como é que ele tá aqui.
ele tem uma parede aqui, certo? Foi até bom que deu esse erro, porque o que acontece? Quando a gente olha por aqui, ele está com as normais invertidas. Todas as normais, olhando de dentro para fora, estão invertidas. Mas quando a gente olha de fora para dentro, as normais estão ok, tá bom? Como vocês já viram ou vão ver, a gente pode mudar essas normais ou deixar elas duplicadas com duas faces, tá bom? Duas laterais, tá bom? Como a gente costuma dizer. Nesse caso eu não vou fazer alteração aqui, tá bom? Mas é importante vocês saberem que isso acontece, tá bom? Que vocês têm a opção de mudar dentro da Unreal ou do SketchUp, tá bom? Vocês têm que tomar cuidado com as faces invertidas, tá bom? Rony, como é que eu mudo as faces? Bom, rapidinho aqui, só para a título de curiosidade. Ó, seleciono a face aqui, botão direito, inverter face. Essa é uma face invertida, ela está em azulzinho, tá vendo? Quer dizer que a normal estava invertida. E o branco, a face está normal, tá bom? Olha, se tiver texturizado, como que eu vou saber qual que está invertido ou não? Bom, você vem aqui, visualizar monocromático, tá bom? E aí eu consigo ver o que está invertido e o que não está invertido. Seleciono ela, ajusto aqui, beleza? A casa, ela tá azul, né? Ela tá azul. Quer dizer que ela tá com normal invertida? Não, não quer dizer isso. Por quê? Bom, como foi construído esse modelo, ele foi texturizado em cima dessa normal invertida, fazendo com que dentro da Unreal Engine funcione, tá bom? Agora, vamos ver como é que ficou dentro da Unreal. Primeira coisa, o primeiro ponto importante, vamos ver a quantidade de atores. 59 atores na minha cena total. É um número aceitável, tá bom? Não é tão grande. Então eu tenho aqui a casa, tá bom? E dentro da casa eu tenho as opções, porta, janelas, tá bom? Todas as janelas, como a gente sabe que estão em grupos, tá bom? E por fim, eu tenho a casa em um asset só. Tá perfeito, tá bom? Aqui eu diria que é o ideal, tá bom? Toda a estrutura em um asset só. E as janelas em assets menores. A única coisa que eu mudaria é que eu tiraria, por exemplo, esses assets aqui. Cadê? Vamos ver. Por exemplo, deixa eu selecionar aqui essa janela. Aqui. Ela tem um asset de janela. Ela tem um asset segundo janela e um terceiro asset de janela. Só para formar uma janelinha só. Então, o que eu faria? Eu selecionaria essas opções, daria um merge. E aí, ao invés de eu ter 6 atores ocupando o processamento da minha cena, eu teria apenas um. Do mesmo jeito que a gente fez com as árvores, tá bom? Tools, Merge, Merge Actors, tá bom? Aqui, coloca na pasta, salva. E aí, eu tenho um merge da janela só. Um asset para janela só, tá bom? Beleza? Então, essa é a melhor forma de se trabalhar com SketchUp. Você não precisa se preocupar com questão de UV, Light Map Resolution, ou essas coisas aí, tá bom? Na versão 4 da Unreal. Porque a gente utiliza o Lumen nessa versão aqui. E aí o Lumen traz diversas facilidades para a gente na versão 5. Beleza? Pessoal, vamos... deixa eu ver aqui. Vamos dar um merge, só para a gente ver como é que ficou no final. Então, ó, 57 atores, tá bom? Vamos dar um merge aqui. Salvar.
Perfeito, então as janelas que tinham mais de uma static mesh, eu dei um merge e vamos ver o que sobrou aqui. Fechar tudo aqui, perfeito. Os atores aqui, vamos ver. Eu posso vir aqui, selecionar esses aqui e eu posso deletar. Olha só, beleza? Então aqui, nesse caso, ficaram 37 atores. Eu posso otimizar ainda mais, tá bom? Eu posso deletar essas abas aqui de atores aqui que eu estou selecionando. Tá bom? Aqui também. No meu caso, eu não vou fazer isso porque eu consigo usar como forma de organização, tá bom? Então, eu vou acabar deixando dessa forma aqui, tá bom? Mas eu poderia reduzir aqui em 11, tá bom? Pessoal, pode parecer pouca coisa esse movimento que eu estou fazendo aqui, mas deixa eu mostrar um vídeo para vocês aqui. Aqui, pessoal, esse é um projeto que tinha 27 mil atores na cena. É simplesmente um prédiozinho aqui. Esse daqui é o primeiro teste que eu estava fazendo no SketchUp para gravar para vocês. Mas como ele tinha muitos atores, mais de 28 mil, ele acabou demorando muito o processamento e tudo mais, e acabou travando todo o hardware aqui. E não ficou legal, tá bom? Então eu acabei gravando outro. E aí, pessoal, no final do processo, deixa eu ver quanto que sobrou aqui. Olha lá, de 28 mil foi para 7 atores. Obviamente, fui bem rigoroso aqui, tá bom? Na questão de merge, acabei dando merge em tudo, tá bom? Esse é o último merge que eu fiz, acabei dando merge em tudo, tá bom? Um merge aqui mais consciente, acabou ficando com 123. E aí, a gente vai indo passo a passo, até chegar no ponto de equilíbrio, tá bom? Eu toquei num ponto importante, que é legal. Por que eu simplesmente não seleciono tudo aqui e dou um merge? Por que eu não faço isso aqui? Bom, cadê? Deixa eu ver. Merge Actors. Vamos ver aqui. Por que eu não faço isso? Eu devo ter selecionado alguma opção aqui de iluminação. Skylight. Deixa eu tirar isso daqui. E aí sim. Deixa eu ver aqui. Salvar. Por que eu não faço isso na minha cena? Bom, por que eu não venho aqui e simplesmente deleto meus atores? Por quê? Primeira coisa, eu perco a flexibilidade do meu Static Mesh. Por exemplo, agora eu só tenho Static Mesh casa e porta, né? Por algum motivo estava separado aqui. Vamos deletar aqui. Não está aqui. Eu só tenho uma Static Mesh aqui. Eu perco totalmente a flexibilidade. Por exemplo, eu quero substituir essa janela aqui, de lugar. Posso fazer isso? Não posso fazer isso. Tá bom? Porque tá um grupo fixo de Static Mesh. Tá bom? Sem falar também que eu perco a oportunidade de trabalhar de uma maneira mais flexível com os meus LODs, com minha triangulação, beleza? Segundo ponto, você fica com uma lista gigante de materiais, tá bom? Aqui só tem 8 materiais, mas eu já vi projeto com mais de 120 em um só asset. Imagina isso, um monte de elementos aqui. Ficar procurando um por um. Que tristeza que seria, né? Então, pessoal, questão de organização, tá bom? Beleza, pessoal? Então, eu acho que a aula fica por aqui. Eu acho que deu para entender bem o passo a passo de como faz para trabalhar com o SketchUp, tá bom? Mostrei para vocês a ferramenta de Direct Link e a melhor forma de se trabalhar com um projeto
pré-existente, né? Um projeto já feito e um projeto que você começa do zero, beleza? Qualquer dúvida pode mandar mensagem nos comentários, no grupo do Facebook, tá bom? A gente tem um grupo que a gente tira dúvidas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau.